Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast. Você vai ver daqui a pouquinho, logo em seguida, a entrevista com um agente político que ficou muito famoso no Brasil inteiro. Aqui no Espírito Santo ele teve mais de 1 milhão de votos, derrotou alguns nomes muito tradicionais da política do Espírito Santo. E agora tem feito história com posições bem firmes e bem marcadas a respeito de temas muito polêmicos. Então, antes de você começar a ver a entrevista, não se esquece de ativar o sino das notificações e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante. E curte também a entrevista. Muito obrigado e vamos à entrevista do Edcast. "20 dias, olha só o que eu vou te contar, 20 dias antes do show do Paul McCartney, me desce Marshall, depois virou Sir Marshall, empresário de McCartney, Tina Turner, Lionel Richie, Elton John. Esse cara pega um avião em Dallas e vem para Vitória para ver o Kleber Andrade. Porque se vai dar tempo de fazer. As histórias. E aí estavam viajando também as histórias. Aí ele vai, a gente pega ele no aeroporto, Flávio Salles, ele e mais umas pessoas que estavam juntos. E ele circula o Kleber Andrade, anotando tudo, circulando, fotografando, e pede uma reunião. Podemos, não tem um lugarzinho que a gente possa fazer uma reunião? E num lugar que estava em obra. Aí me veio na cabeça o seguinte: Flávio, segura o cara aí que eu vou lá na cabine. Vai indo para a cabine de... Eu fui correndo, cheguei na cabine, encontrei uma mesa de obra, umas cadeiras sujas, brancas sujas, uma marmita de arroz no canto, uns jornais amassados que alguém tinha dormido ali. Enquanto os caras subiam, eu limpei tudo e nós entramos para uma reunião. Eu sentei na cabeceira da mesa, o Marshall na outra cabeceira da mesa, Flávio Salles aqui, o chefão do grupo que trouxe no Brasil, tal, e o cara começa a reunião da seguinte forma: bom, eu queria dizer para vocês que eu sou contratado do mais exigente artista da história do show business, que costuma dizer que o tamanho do pé dele é o tamanho da minha bunda. Se eu errar, eu estou fora do jogo. Do jeito que eu vi aqui, não tem jeito, não tem condição de fazer show, não. Cara, faltando 20 dias, um mês pro show, cara. Comecei a passar mal na reunião, falei assim, cara, eu tô fodido, porque como é que eu vou dizer para as pessoas do Espírito Santo que não vai ter show? Tudo pago, tá, meu compadre? Cacheta estava pago, não tinha nada, dívida nenhuma, mas está lá na cláusula número 38/4 do contrato que se não tiver condição, não tem show. Não tem show. Aí, o que aconteceu naquela história? Começaram a perceber que a conversa o Edu gosta dos Beatles, não sei, que tem uma banda que toca Beatles, não sei quantas vezes foi a Liverpool, a coisa começou a cair muito no meu ombro e no meu colo, como se fosse uma coisa que o inglês gosta muito, que é a relação emocional sobre a coisa, o respeito, que se você coloca, e aí vem toda uma relação que eu sempre tive com os ingleses, os trabalhos que a gente faz na Inglaterra, de que bateu no olho e fala, o coração manda, e a coisa foi mudando, no decorrer da conversa as coisas foram mudando. Isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer, e o portão ali, aquele portão eu arrumo, e aquele e a obra, você quer que... Mas antes disso, o governador, na época, Renato Casagrande, que está no momento de volta, ele tinha me dito que eu podia fazer as coisas em que eles tinham já tudo programado financeiramente para aquela área. Eles só não tinham motivo de botar fogo na lenha ali naquele então, ele já sabe, o político sabe como é que funciona a obra, né? Como é que ele conduz a obra, né? Aí e eu falei, você quer que eu ligue para o governador para saber disso? Porque isso é a única coisa que ele me perguntou. O resto, não. Então, ele puxa um cartaz e a coisa retoma o caminho. Mas durante pelo menos uns 30 minutos, o show não ia acontecer. Eu cheguei em casa, passei mal, eu tive diarreia, cara. Foi um negócio feio. E aí o show
Paul McCartney aconteceu com algumas coisas engraçadas, como, por exemplo, um piano no quarto um dia antes. Que ele fez a música. Que ele fez a música, ele pediu uma... E ele pediu 30 cegos para ver o show. Pera, puta que pariu, o show é depois de amanhã, esse cara me pede 30 cegos. O que é esse 30 cegos para ver o quê? Vai ver o quê? Não vai ver nada, né? Ele vai falar com os 30 cegos? Não, não vai, ele só quer os 30 cegos lá. Aí como é que eu arrumo 30 cegos em 48 horas? Aí fui no Instituto Braille, tentei no telefone com a secretária, liguei para 30 famílias, porque 30 famílias, 30 acompanhantes, né, cara? 4 seguranças, 65 lanches, 2 carros. É o cara que tá pensando na logística. Na logística. Aí como é que eu vou arrumar carro que eu não tenho mais grana? Aí atravessei a rua, falei com a Margot, que na época trabalhava era assessoria de comunicação da prefeitura, e aí Margot me arrumou 2 micro-ônibus para levar, então marcou tudo, o céu tá legal, e muito engraçado, porque no dia Edu, tá chegando, os micro-ônibus com os cegos estão chegando aí, eu fui para a subida do Kleber Andrade, aquelas coisas que a gente vê nas transmissões de jogos, né? Uma área grande, uma subida, ia subindo um barulho, e eu pensando assim, cara, Margot me sacaneou, hein? Botou 2 ônibus vagabundos, olha o barulho que eles estão, não está conseguindo subir essa ladeira. Aí quando aparece, não eram ônibus ruins, eram os cegos batendo na lataria do ônibus e gritando assim, pô, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Cegos? Cara, a energia daquela turma, cara, você não tem noção como foi de importância. Botou fogo em todo mundo e um passava, você viu o cego cantando? Você viu o ceguinho cantando? Não sei o que. Bom, momentos antes do show, depois que ele atendeu meus 2 únicos pedidos, ele atender o governador e o prefeito. Na verdade, tinha o prefeito de Cariacica que sumiu também, né? Na hora lá, confusão, o prefeito de Cariacica sumiu. Então, a gente levou o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, na época, e o governador do estado, na época, Renato Casagrande, para conhecer o Paul McCartney. A pergunta deles, são corruptos? E qual foi a resposta? Eu particularmente, não tenho nenhuma informação de corrupção dos dois. Sim. Eu não tenho. Se tivesse, eu falaria. Eu falei assim, olha, eu não tenho nenhuma informação de corrupção dos dois. Se você perguntar se eles são 100% competentes, a gente pode discutir isso, que é uma questão de ideologia e de achômetro. Mas essa informação, então, traz. Aí eu levei, aí o povo falou assim, Marshall me disse que você tem uma banda que toca Beatles. Aí já é isso que eu queria chegar. Aí é a sua relação próxima com o Paul McCartney. Ele te perguntou isso. Mas ele perguntou, não foi pro diretor do show, ele perguntou pro fã. Pô. Aí já começou a mudar. Deu uma tremedeira. Na parte da tarde a gente começou a trabalhar junto, porque eu levei os telespectadores da Gazeta. Foi o seu primeiro contato com ele? Não. O primeiro contato com ele foi na parte da tarde, naquele dia. Profissionalmente, eu já tinha entrevistado ele 2 vezes lá atrás, ao longo da minha vida profissional. Naquele momento, ali, na parte da tarde, a gente estava resolvendo alguns pepinos. Ele sabia que era eu que estava ali, atrás, sabia que eu estava ali com a função de direção ali naquele momento. E depois que passou tudo, passou a presença dos telespectadores da Gazeta, das ações que eu pedi para ele fazer, para ele ligar para a CBN, ele ligou para a CBN do carro dele, ligou para a CBN para falar com a CBN, que o pessoal da CBN ficou enciumada porque ele deu uma entrevista para o jornal Tribuna, mas eu estava fazendo só o que a gente tinha combinado, bonitinho, mas ele foi apagando, ele me ajudou a apagar incêndio com o mercado. Ele foi muito prestativo. Que dentro da conjuntura é o mínimo, né? Aí ele falou, o Marshall me disse que você tem uma banda que toca Beatles lá em Liverpool. Já fui lá tantas vezes. Qualquer dia eu vou me fantasiar, vou botar... Bicho, vai de Paul McCartney, porque igual você tem uns 10 lá, bicho. O cara faz plástica para ficar igual você vai lá, nego achar que você é um Paul McCartney cover. Rio. Dei para ele uma casaca, bicho. Com a cara dele, assim, na cabeça da casaca. Do mestre Vitalino? Do mestre Vitalino, mandei fazer, tal. Aí ele pegou a casaca, fez um som com a casaca. Aí ele entendeu que a vareta encaixava embaixo, assim,
para guardar, né? Aí ele falou assim, isso aqui sou eu, né? A savareta para guardar aqui embaixo. Aí eu falei, Aí na hora que ele encaixou, ele fez assim, ui! Como se fosse voodoo. Então o clima foi muito bom, cara. E aí, na hora que ele vai, todo mundo já tinha que descido, eu estava praticamente sozinho, eu e ele ali para entrar no palco, a banda aqui. Tiveram algumas passagens interessantes também. O baterista dele é um dos mais interessantes bateristas, né? Laboriel, né? Laboriel. E aí o João Baroni dos Paralamas me liga, fala assim, como é que estão as coisas aí, Edu? Tá bem, pô, legal. Pô, adoro Laboriel, queria tanto conhecer o Laboriel. Pô, João, se você acreditar agora, Laboriel, eu estou aqui no restaurante, Laboriel está 2 mesas aqui do meu lado conversando com a minha mulher, pô. Você tá de sacanagem? Não, pô, e acessibilidade total, cara, vem pra cá. Aí ele pegou o avião, veio para Vitória, a gente mandei buscar no aeroporto, apresentei, joguei ele no camarim lá para conversar com... Então esse era o clima. Aí os músicos entraram e ele ficou, o cara entregou o baixo para ele, o Hold entregou o baixo, e quando ele tá para entrar no ar, assim, entrar em cena, ele para, dá 3, 4 passos para trás e vira assim, onde é que estão os cegos? Nossa. Aí eu abri a lona assim, apontei para ele assim, então é naquela região ali, tá vendo aquele pessoal ali? Aí ele olhou, muito obrigado, e entrou, cara. Então um cara que tem esse grau de preocupação, um artista que tem esse grau, que deu o cara de lembrar dos cegos 20 segundos antes de entrar em cena, cara, não tá ali à toa. É diferente, né? É diferente. Não tá aí. Então, a minha vida profissional, assim, de oportunidades de conhecer essas pessoas, meus ídolos, os caras que eu aprendi a gostar, a admirar, ouvir as músicas, né? E eu acho que isso eu não posso reclamar disso, Edu, não posso reclamar. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, de passar perrengue juntos, você como produtor de televisão, eu como apresentador, depois você como apresentador, e você sabe das dificuldades de tocar. E eu sempre fui muito objetivo, eu tenho uma obrigação, eu tenho que botar esse telejornal no ar, eu tenho que botar esse produto no ar, eu tenho que botar esse produto. O telejornal nem tanto, porque o telejornal é um jogo de equipe, funciona muito mais com mais gente. Mais gente. Mas no meu caso ali do Jogo Aberto, um programa que eu fiquei uma década com ele, era eu, uma parceira na apresentadora e uma pessoa na produção. Então era um trio calafrio que tinha que fazer aquele produto se virar, né? de 22 minutos no ar. 22 minutos no ar durante 10 anos. E ali você encontra pessoas contramão, histórias malucas, né? Você sabe disso. Você sabe história disso.